E aí pessoal, beleza? Meu nome é Romano e eu vou regravar, né, o vídeo que eu tinha feito sobre as questões de matemática, né? Por causa que eu gravei o vídeo e tal, fiz as 3 questões, deu bastante tempo de vídeo, aí deu pau na hora de fazer o upload, eu vou ter que gravar de novo e deu um atraso. Mas eu não vou deixar de fazer, não vou deixar de cumprir o que eu falei, então bora lá. Hoje a gente vai fazer as questões 3, 9 e 10, foram as que vocês pediram, né? Se vocês quiserem mais, é só falar que eu posso fazer. Então, dando uma acelerada, né? Questão 3. Presta atenção, sempre que você for fazer qualquer questão de matemática, no textinho você tem que prestar total atenção no textinho, porque é isso que te pega na matemática. Às vezes, a própria matemática é simples, mas a interpretação de texto que é difícil. Beleza? Então vamos ler aqui. Questão 3. Para que os valores reais de Q... Então, olha, já te falou uma variável. Q é a variável que a gente vai trabalhar. É Q, tá? O Q é meio feio, mas poderia ser X, é só Q porque é outro tipo de variável, né? Mas poderia ser X assim como qualquer outra coisa. Então, voltando. Para que valores reais de Q, né? Que é a nossa variável. O ponto M, aí tem 2Q menos 4, vírgula, Q mais 1, fecha parênteses. Tá, ele fala o ponto M. O que é um ponto? Ó, um ponto, né? Quando a gente estuda funções, ó, tem aqui o nosso plano cartesiano, né? O gráfico, né? E quando ele fala ponto, ó, por exemplo, esse pontinho bem aqui. Esse ponto, ele tem uma coordenada, né? Então, vamos dizer que esse aqui é o ponto B. O ponto B, ó, ele tem coordenada abscissa 2 e ordenada 2 também, tá? Tá feio aqui. Então, o ponto B tem a abscissa 2 e a ordenada 2. Beleza? A abscissa, para quem não sabe, ó, nesse gráfico a gente tem o eixo X e o eixo Y, onde os que se encontram nesse eixo X, esse eixo horizontal, são as abscissas, beleza? E os que se encontram nesse eixo vertical, o eixo Y, são as ordenadas, beleza? E isso aqui é um par ordenado ou uma coordenada, certo? Porque é como se isso aqui fosse um mapa e essa aqui é a coordenada do ponto B. Entendido? Só que, né, isso aqui foi só um exemplo, né? Então ele falou o quê? Ele falou que o ponto M, né? Esse ponto M, ó, interpretando aqui, né, o que ele falou. O ponto M tem uma coordenada de 2Q, duas vezes a nossa variável, beleza? Menos 4. Então, a abscissa, o X, né? Porque quando a gente vai fazer um ponto, né? O aqui, o ponto B, né? Que eu tinha escrevido, ó, era 2 e 2. Ele sempre vai ter uma coordenada. E o que vier primeiro, ela vai estar no eixo X. E o que vier e a segunda vai estar no eixo Y. Beleza? Então, o nosso X, ó, o eixo, a abscissa, né? Vai depender da variável Q, beleza? Mas essa aqui é a fórmula para a gente descobrir o X, beleza? E o nosso Y, né, a nossa ordenada, ele fala que é Q, essa mesma variável, mais 1. Beleza? Então essa aqui são os nossos, é a coordenada do ponto M. Aí o que ele fala depois? Ele fala, pertencem ao segundo quadrante. Calma aí, vamos ler tudo de novo, né, que assim fica complicado. Para que valores reais de Q, a variável que a gente vai trabalhar, o ponto M, né, que vai se encontrar nessa coordenada aqui, 2Q menos 4 e Q mais 1, mas vai depender da variável, pertencem ao segundo quadrante. Ó, aí ele te dá várias opções, né, onde o Q, ele pode ser entre, deixa eu ver aqui, pode ser, o Q é um número menor que 2, certo? Então ele te dá várias opções, né, mas perceba, ele falou quadrante. O que é quadrante? Ó, deixa eu desenhar um gráfico aqui. Você tem que ter uma noção muito boa de funções, de gráfico, de plano cartesiano. Então você tem que ter uma base boa para fazer isso aqui, né? O que são os quadrantes? Existem 4 quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o 4. E os quadrantes, ó, quadrantes é como se, ó, isso aqui é um mapa. Essa aqui é, vamos supor, é região norte, sul, leste, oeste, beleza? São regiões do plano cartesiano, são regiões do gráfico. E nessas regiões
tem suas coisas específicas, né? Por exemplo, a região norte do Brasil é calor pra caramba, né? Na área que nós mora. Já a sul é super frio. Então aqui também tem as suas especificações, beleza? Num plano cartesiano. E o que que acontece, ó? Deixa eu preencher esse plano aqui com alguns números pra gente dar uma fixada, ó. Aqui é a nossa origem, né? Aqui é igual a zero. Aí ele vai crescendo, né? 1, 2. Aí aqui pra cima também é 1 e aqui é 2. Já pra esse lado, ó, fica menos 1, menos 2. Aqui pra baixo, menos 1, menos 2. Agora presta atenção. Perceba. Olha, os números, ó, quando o nosso ponto ele se encontra no primeiro quadrante, ó, nessa reta só vai ter 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, certo? Nessa aqui 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Então, ó, tá aqui nosso eixo x e y, ó. E o que que acontece? Cada quadrante, ó, vai ter um x e um y com um sinal de acordo com a região. Então, quando ele se encontra no primeiro quadrante, ó, o x ele sempre vai ser positivo. E o y também. Por quê? Porque, olha, se os valores de x, eles só podem seguir essa reta aqui, ó, para esse sentido, né? E só vai aumentando de 1, 2, 3 até o infinito, só tem valores positivos. Nunca vai ter um menos 1, alguma coisa assim, entende? Então a gente fala que a abscissa no primeiro quadrante, ela sempre vai ser positiva. E a ordenada também, porque é o mesmo raciocínio, beleza? Então, sempre vai ficar crescendo, ó, para um número positivo. Agora, nesse quarto quadrante, ó, o que acontece? O nosso x continua sendo positivo, né? Porque o ponto, olha, vai ser entre esse cara e esse cara, por exemplo. E pode ser qualquer número indo para aumentando, certo? Acho que eu tô falando muito rápido porque eu tô meio ansioso porque o último vídeo deu pau, eu acho que é por causa do tempo, certo? Mas entenda, né, que nessa linha embaixo, nessa linha que vai em direção para baixo, só vai ter valores negativos. Essa para a esquerda também, né? E esses valores negativos vão até o mais infinito, certo? Logo, a nossa ordenada, né, que é o nosso eixo y, o que fica em segundo, né? Esse segundo, ó, tem o x e o y. A nossa ordenada é o y, certo? Então o nosso y, ele vai ser sempre negativo, beleza? No quarto quadrante. Por quê? Porque o y, ó, ele fica na reta vertical, beleza? Então, aí ele sempre vai ser negativo. Por quê? Ó, porque sempre vai ser esses valores aqui, ó. E só vai aumentando o número e não mudando o sinal, certo? Já o x, ó, o x ele vai ser o quê? Ele vai ser positivo, né? Porque vai ser entre esse cara e esse cara para ficar nessa região, certo? Então o x também vai ser positivo. Beleza? O terceiro, ó, já vai ficando mais fácil, né? Depois você entende, ó. Nessa parte, né? Essa parte inferior, né? De forma vertical, só vai ter negativo, né? E essa aqui é o nosso eixo y. Por quê? Porque tá vertical, certo? É a nossa ordenada. Então aqui, ó, o nosso y vai ser negativo. E o nosso x? O nosso x é aqui, ó. Nesse x, ó, também são valores negativos. Logo, o nosso x sempre vai ser negativo. Novamente, por quê? Porque esse número, ó, ele só aumenta, ele não muda o sinal. Certo? E o segundo quadrante, que é o que importa? O segundo quadrante, ó, nossa abscissa e a nossa ordenada. A abscissa sempre vai vir primeiro. Logo, a nossa abscissa, ó, é negativa, né? Então vai ser menos e mais. Entende? Então deixa eu dar uma apagada aqui. Agora que a gente já entendeu, né? Então, o segundo quadrante, beleza? Quadrante tem um x, uma abscissa negativa e uma ordenada positiva, beleza? Então ele quer que essa variável, quando colocada nessa fórmula para encontrar o nosso x e o nosso y, faça esse ponto aqui, o ponto M, se encontrar no segundo quadrante. E para que isso aconteça, para que ele se encontre naquela região, é preciso que o nosso x seja negativo e o nosso y seja positivo, beleza? E para fazer essa questão, né, como eu não sou louco de ficar colocando vários valores aleatórios, eu peguei os valores que já estavam nas questões, certo? Então eu comecei pelo A, tá? Comecei pelo A, pela questão A. Então vai ficar como? Vai ficar... Olha, o que ele fala lá? Ele fala aqui, o que pertence aos reais, né? Aí ele fala aqui,
Esse Q, ele se encontra entre 0 e 2. Opa, foi mal. Aqui tá o Q, tá? Ele fica entre 0 e 2. Perceba, ele não inclui o 0 e não inclui o 2. É números que ficam entre o 0 e o 2, né? Então, só pegando um, que é bem fácil, né? Que foi assim que eu fiz, né? Ah, que número que fica entre o 0 e o 2? Só olhando pelos números naturais. É o 1. Aí, o que eu fiz? Eu substituí aqui, né? Para ver se na fórmula ia acontecer a especificação, né? Onde o x, né? Porque isso aqui é o x. O x, ele precisa ser negativo, né? Ele precisa ser negativo para ficar no segundo quadrante. E o y, quando aplicado essa variável, né, um número nessa variável, ele precisa ficar com um y positivo. Beleza? Então, olhando, né, eu falei, é o 1, né, que fica entre o 0 e o 2. Eu sei que tem os reais, mas eu segui esse raciocínio para fazer e deu certo, né? Então, eu só substituir. Então, eu coloquei aqui, ó. Vamos testar primeiro no x, né, no nosso x, ver se vai dar um valor negativo. Então, 2 vezes 1. 2 vezes 1, menos 4. Quanto que é 2 vezes 1 menos 4? 2 vezes 1, 2. Menos 4, menos 2. Perceba, esse aqui é o nosso x. O x é igual a menos 2, ó. Tem sinal negativo? Então, confere. Pode ser 1 para o x. Agora, a gente tem que ver aqui para ver se o 1 ele conseguiria se encontrar se quando o Q é 1, o ponto M fica no segundo quadrante, beleza? Então, só substituir aqui também, né? Então, aqui, ó. Q mais 1, então vai ficar 1 mais 1, fácil demais, né? Isso aqui é igual a 2, então nosso y é igual a 2. Esse 2 tem um sinal positivo, certo? Logo, ele também segue essa regra. Então, o Q igual a 1, pode, né? Então, o Q, né? Então, o 0 entre o 1... Opa, foi mal, mano. Foi mal, deu uma bugada aqui. Então, o Q entre 0... O que entre o 0 e o 2 tem 1, né? E logo isso aqui pode, beleza? Esse aqui foi o primeiro, mas aí eu falei, perdão, eu tô errando demais, tá? Porque eu já tinha gravado e eu tô meio assim, sabe? Eu já gastei um pouco da minha cabeça, né? Então aqui, ó, eu fui pra B, né? Porque eu falei, eu acho que se for colocar o 0 também dá certo, né? Então eu fiz com o 0 também, né? Porque na B, ele te fala o seguinte, ó, ele fala que esse valor, ó, em vez de ser entre 0 e 2, é entre menos 1 e 2, beleza? E que números ficam entre o menos 1 e o 2, né? Se tu pegar uma reta, e se tu for pelos números naturais, é menos 1, 0, pelos números inteiros, perdão, 0 e 1, né? Fica entre 2. O 1, a gente viu que pode. Agora vamos ver se o 0 pode. É só colocar na fórmula de novo, né? Então deixa eu dar uma separada aqui. Então, ó, 2Q menos 4. 2 vezes 0, menos 4. Quanto que é 2 vezes 0, menos 4? 2 vezes 0 é 0. Menos 4, então vai ficar menos 4, ó. X é igual a menos 4. Menos 4, segue a ideia que o x tem que ser negativo para ficar no segundo quadrante? Então confere. Beleza? Então pode. Agora essa aqui. Ó, vamos substituir 0, né? Que vai ser 0 agora. 0 mais 1 é igual a 1, certo? Então, y vai ser igual a 1. 1 tem um positivo aqui? Tem. Logo, confere também. Então, a resposta certa que eu marquei é a B. B de bobo. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. Tá, deu bastante tempo. Beleza, então a resposta da 3 é a B. A 4. A 4 não, perdão, a 9, né? Falei que ia fazer a 9, então vamos fazer a 9. A 9, qual é a da 9? A 9 é bem simples, tá? Construa no plano cartesiano o gráfico da relação R de tal, tal, tal e Y, tá? Vou copiar isso aqui só pra gente ter entender melhor. Ele fala aqui, o X e o Y, eles pertencem a números naturais, cartesianos, números naturais. Beleza, o que ele está querendo dizer com isso, né? Quando ele fala cartesiano, né? Quando fala cartesiano, é como se tivesse aqui, ó, o conjunto dos números naturais e o outro conjunto dos números naturais, certo? E esse vai estar partindo para esse, certo? E quando ele fala que esse pertence a esse, ele está falando o quê? Que o nosso x, né? Toda vez em uma função, olha aqui, ó, o x,
o domínio, né? A gente também pode falar que isso aqui é o domínio e isso aqui é o contradomínio, certo? O domínio, ele parte sempre do domínio, né? Então, o que ele está falando, cara? Ele está falando que o x, ele pertence aos números naturais. E o y também pertence aos números naturais. Beleza? É isso que essa é a principal informação que você tem que ter. Quais são os números naturais? Lembra? Números naturais é igual a... Aí faz aqui, 0, 1, 2, 3, pontinho, 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 até o infinito. Beleza? Então é isso que ele disse. Ele disse que o x e o y, eles pertencem a números naturais. Logo, não pode ser negativo, não pode ter raiz, não pode ser ao quadrado, nada disso, beleza? Aí ele fala, construa o gráfico da relação... Puta, que moleza, né? Aí a gente só vai, ó, ele falou pra gente construir um gráfico a partir dessa função aqui, ó. Onde, ó, ele fala y, mas eu sempre gosto de falar f de x, né? Porque já a gente vai ver função e a gente só vai usar f de x. E como é a mesma coisa, eu não gosto de ficar confundindo, colocando mais coisa inútil na cabeça, beleza? Então, f de x é igual a menos x mais 3. Beleza. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui o que você faria? O cara que ele é mais experiente, que ele é mais desenrolado na matemática, ele só faz isso aqui, ó. X e y, e vai fazendo assim na cabeça, certo? Mas eu, como não gosto disso, né? Mas que eu até tenho uma certa facilidade, é melhor a gente garantir fazer de uma forma mais lenta, mas mais eficiente, beleza? Então eu gosto de construir esse gráfico assim. Aí aqui vai ficar os valores de x e aqui vai ser os valores de y. Beleza? Então a gente vai ter que copiar várias vezes. Aqui são valores supositórios que a gente vai colocar para quê? Para quando aplicados dessa forma, encontrar o y, beleza? Para encontrar o par coordenado, para depois a gente construir o gráfico, beleza? Para traçar uma reta e fazer a representação da função, certo? Então a gente coloca valores supositórios, mas lembre, a gente viu que x, ele pertence aos naturais, certo? Logo, x não pode ser valor negativo, com fração, nem nada disso, né? Como ele não pode ser negativo, então vamos colocar os números naturais, né? Se é dos números naturais, então, ó, vamos botar esses aqui mesmo. 0, 1, 2 e 3. Beleza? Então, esses são os valores que eu coloquei pra gente encontrar os seus pares ordenados, beleza? Esse aqui vai ser o nosso eixo x. Esses valores vão ser os que vão se encontrar na nossa reta abscissa, beleza? Então, é só colocar na fórmula. F de x é igual a menos x menos 0, né? Então vai ficar 0, né? Porque 0 é um valor nulo, ele não tem nem positivo nem negativo. Mais 3. Então a gente vai achar o 3, ó. Isso aqui é um par coordenado, beleza? Então já vai anotando, ó. 0 e 3. Abscissa 0, ordenada 3. Beleza? Agora vamos achar esse outro aqui, ó. F de x é igual a... Ó, 1. O nosso x nesse caso é 1 agora, né? Menos x. Então é menos 1 mais 3. Beleza? Então menos 1 mais 3 é 2. Então, ó, outro par aqui, ó. Nosso segundo par que a gente vai colocar, ó, é 1 e 2. Abscissa 1, ordenada 2. Certo? Agora aqui, ó, f de x é igual, ó, menos 2, né? Porque é menos x, então se nosso x é 2, vai ficar menos 2 mais 3, aqui vai ficar 1. Agora o 3, vai. F de x é igual a menos 3, menos x, né? Mais 3, vai ser 0. Por que eu nem vou continuar e colocar o 4? Por quê? Porque você lembra que ele pertence aos números naturais, logo não pode ser negativo. E se eu colocasse o 4 aqui, ia ficar menos 4 mais 3. Já viu, né? Ia ficar quanto? Menos 4 mais 3 ia dar menos 1. E isso não se encaixa no conceito que eles pertencem aos números naturais. Beleza? Eita, que eu derrubei meu celular. Só vamos. Somos ricos, né? Pode derrubar. Então, quais são os outros pares aqui que a gente achou? 2 e 1, 2 e 1, e 0, não, e 3 e 0. Beleza? Então, esses aqui são os 4 pares ordenados, onde a gente vai achar os pontos para traçar no nosso plano cartesiano, né? Então, deixa eu apagar aqui. Para fazer o gráfico, certo? Aqui, minha reguinha. Então vamos fazer o gráfico, ó. E aqui. Ó, perceba, lembra que a gente falou dos quadrantes, né? Você que tem uma noçãozinha melhor, ó. Você vê que todos os valores de x são positivos e todos os valores do y são positivos.
Logo, ele vai se encontrar onde? Nesse primeiro quadrante aqui, ó. Posso até apagar aqui, ó, se eu quiser, ó. Só de otário mesmo. Né? Então, vamos, ó. Então, qual é a nossa primeira coordenada? 0 e 3. Abscissa 0. Abscissa 0 e a ordenada 3. Então, ele vai passar, ó. A nossa reta, ela vai passar por aqui. Entendido? 1 e 2. Abscissa 1, ordenada 2. Então, ó. Abscissa 1, ordenada 2, ó. Como é que eu tô fazendo tudo errado aqui porque não tá muito parelho, né? Então, abscissa 1, ordenada 2. Então, ó, nosso segundo ponto vai ficar mais ou menos aqui. Agora o outro. Abscissa 2, ordenada 1. Ó, isso aqui é o nosso 1, tá? Não confunda. Isso aqui é a nossa 1, então aqui é o 2. Ah, e junta com a ordenada 1. Então vai ficar aqui o outro ponto. E aqui, ó. O abscissa 3 de ordenada 0. Então ele vai se encontrar na linha. Toda vez que tiver esse 0, ele vai se encontrar, ó, aí vai depender, ó. Se ele vai ficar aqui ou aqui. Quando o 0 ficar aqui, é sinal que ele não vai subir, ele vai ficar na origem, né? E aqui. Acho que vocês entenderam, acho que deu para entender. Agora muito fácil, né? Só traçar a nossa reta. Uma reta decrescente, né? Por quê? Porque ela vai descendo. Beleza? É isso.